Nós hoje temos uma convidada muito especial, que eu sou suspeita para falar, né? Mas eu não podia deixar de começar, de trazer o primeiro vídeo e não convidar a Renata para ser a primeira para estrear aqui o nosso canal. Rê, já quero começar te agradecendo por ter aceitado, por embarcar aí nessas minhas ideias loucas. E não vamos enrolar muito, não. Vou deixar você se apresentar para a gente começar a falar sobre o tema. Estou muito feliz pelo convite. A gente tem mesmo que abrir canais de informação, de comunicar a psicopedagogia, de levar informação de qualidade para todo mundo. E acho que o seu canal vai ser essa fonte, trazendo pessoas. Obrigada por ser a primeira convidada, fiquei muito lisonjeada, né? E eu sou a Renata Batista, sou psicopedagoga, psicomotricista, também sou terapeuta de IR Floortime, atuo aí nos atrasos no neurodesenvolvimento, dificuldades de aprendizagem. Estou muito feliz, atuo na clínica há 12 anos, mas é isso aí, vamos conversar e a gente vai se conhecer. Vamos lá, então. Hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre essa psicopedagogia fora da caixa que a gente tanto fala, essa vontade que as pessoas têm de saírem da caixa sem, às vezes, entenderem muito bem qual é essa caixa, por que devem ou não sair da caixa. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho. Eu cheguei a fazer... aquele curso tinha esse tema, tinha no título Fora da Caixa. Fora da Caixa, psicopedagogia fora da caixa. Eu trouxe isso antes da pandemia, não foi? 2019? Foi antes da pandemia. Antes da pandemia, foi antes da pandemia, acho que foi em meados de 2019, já vinha falando disso, né? O que é importante a gente situar? Muitas pessoas acreditam que fora da caixa é uma coisa muito extraordinária, é uma coisa surreal e altamente diferenciada. Nada mais é do que a gente compreender que o processo de desenvolvimento, ele é linear, né? Sim, mas ele passa por etapas, e essas etapas precisam de estimulações diferentes, estimulações significativas, precisam dar significado e sentido. Então, quando eu já falo disso há bastante tempo, psicopedagogia fora da caixa, é pensar que a nossa atuação não pode estar limitada a... né? Porque por muitos anos, eu tenho formação há 12 anos, então, assim, por muitos anos, a gente esteve relacionado somente a dificuldades de aprendizagem. Então, somente aquela criança que vinha para a gente, só vinha para a gente com dificuldade de aprendizagem, e ela só vinha depois de ter passado por um fonoaudiólogo, por um psicólogo, e somente depois que alguns desses profissionais validavam que não, agora é hora da psicopedagoga. E, graças a Deus, isso vem caindo, né? Só que ainda vemos profissionais atuando como há 20 anos atrás, né? E eu me lembro que, na minha formação, há 13 anos, né, falava-se já da dificuldade de 20 anos atrás. Ou seja, então a gente está ali há 30 anos ainda falando e formando psicopedagogos do mesmo jeito. Então, é hora. A gente tem novas ferramentas, a gente tem instrumentos importante. Então, sair da caixa é um olhar diferenciado. Como a escola deve sair da caixa, como nós temos que ser mães fora da caixa. Não é uma coisa extraordinária, mas é diferente. Eu acho que a gente fica sempre tentando buscar, você falou até da maternidade, né, de mãe, e em todas as áreas da nossa vida a gente fica tentando sempre buscar algo muito delimitado, né? Dentro da psicopedagogia eu percebo que as pessoas querem ter listas, né? Como é que eu vou avaliar? Quais são os pontos que eu preciso? Como se a gente pudesse sempre limitar as coisas em listas, em coisas muito pré-determinadas. E aí, para quem não sabe, a Renata é a minha supervisora, né? E no início, uma das coisas que eu mais penava é porque eu tinha essa busca. Eu estou falando aqui que eu vejo isso, mas eu também passei por essa etapa, porque eu achava que eu precisava ter ali um caminho, né? Então, aquela criança chegou para mim e eu achava que eu precisava olhar uma habilidade, outra habilidade, como se aquilo fosse estar sempre muito
já pré-definido. Não era a criança que ia me nortear, mas sim alguma coisa que alguém me desse. E a Como gente se fosse uma receita, né? uma receita, é isso. E aí, quando eu falo isso, eu realmente penso na caixa, né? A gente tem essa ideia de que a gente vai abrir a caixa e da caixa vai estar ali tudo exatamente como a gente quer. Só que aí a gente esquece que, de repente, essa caixa rasga de um lado, o fundo não está tão forte e aí tudo cai no chão. Não cabe todo mundo. Eu, Não por cabe. exemplo, que tenho 1,90 m, não caibo na caixa. É exatamente isso. E aí, Rê, eu queria que a gente falasse um pouco, né? Na prática, como é que a gente poderia entender essa psicopedagogia fora da caixa? Sinto também que existe uma confusão, né? Como se ser fora da caixa significa ir contra tudo que foi estudado. Então, então, né, dane-se Piaget, dane-se. Não. Não. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa prática também. Isso. Assim, é importante a gente pensar que a gente tem uma melhor compreensão do desenvolvimento a partir da década do cérebro, né? Que lá nos anos 2000, nos Estados Unidos, começou o movimento de investigação do cérebro. É aí que vem o boom da neurociência, né? E foi chamada década do cérebro porque foram investidos muito profundamente em pesquisas relacionadas à neurociência e, logo, desenvolvimento. Nossa área, a minha específica, desenvolvimento infantil. Então, nós passamos a compreender melhor todos os processos. Como acontece a alfabetização, como acontece exatamente a educação infantil. Então, assim, tudo que a gente já sabia que era legal e era importante, por exemplo, é legal brincar. Depois disso, a gente tem pesquisas que comprovam por A mais B, porque é importante ter um postulado teórico para dizer para a gente é isso aqui, não é mimimi, né? Então, depois disso, a gente passa a ter explicações a respeito, né, de fundamentar tudo aquilo ali. Então, assim, brincar, sempre brincou na escola, eu me lembro de brincar na minha educação infantil. Acontece que a gente teve um movimento de uma escola mais simples para uma escola muito conteudista, e o mercado de trabalho pediu muito isso, só que aí o mercado mudou, e aí a escola ainda ficou aqui. Aí ela ainda tem os resquícios tradicionais e tudo mais, mas nosso aluno mudou. Costumo dizer, nossa criança ela nasce de olho aberto, né? As crianças estão nascendo no berçário, daqui a pouco elas já estão comunicando. Não tem mais aquela coisa da criança que fica... Qual vai ser a cor do olho da criança? Eu tenho 40 anos, né? Eu me lembro que era assim quando eu era criança. Já não é mais. E os profissionais formados também com dificuldade de entender. Então, será que ser fora da caixa é largar tudo aquilo? Então, eu largo, por exemplo, ferramentas importantes que nós temos, né? Como os piagetianos operatórios, né? Como as avaliações operatórias, são importantes, são ferramentas da psicopedagogia, mas ela só já não diz muita coisa para a gente. Então, se eu tenho hoje informações específicas de cada área, por que não usar? Então, ser fora da caixa é olhar para cada paciente meu, é olhar para cada criança que entra no meu consultório, é compreender que todo o ambiente ecológico dessa criança vai influenciar nesses resultados, a escola, a didática, tudo vai influenciar. Eu não posso só olhar se ele é uma criança que conserva a informação e não conserva, se ele está na sua idade cognitiva ou se ele não está. Ok, ele atingiu a idade cognitiva, mas por que ele não tem atenção na escola? Por que ele não memoriza o conteúdo? A neurociência traz isso para a gente. Só que a neurociência veio dizer, faça diferente. Mas ainda continuamos formando igual. Mas é um movimento que é muito legal, que vem mudando. A gente já tem profissionais que atuam dando cursos específicos, a gente já tem acesso a materiais. Vou te dizer, Nath, que na minha época de recém-formada, a gente não tinha todos esses testes, por exemplo, que temos. Né? Mas aí eu vejo o lado B. O que acontece? Eu que sou uma supervisora de profissionais, né? E eu vou te dizer que isso é muito difícil, porque na minha supervisão, como que isso começou a acontecer, essa coisa do fora da caixa? Na minha supervisão do DIR for Time, porque o DIR for Time é um modelo para o neurodesenvolvimento que ele é diferente do tradicional.
Então, eu tinha uma formação específica em ABA, análise do comportamento, mas eu sentia que aquilo ali tá, mas e agora? O que eu faço mais? Eu conto isso para a história para quem me conhece. Eu tinha um paciente que tudo dele era dentro de um quadradinho, ele desenhava vários quadradinhos. Era o alfabeto, era o nome dele, era o nome da casa. Mas para ele fazia sentido, para mais ninguém. O mundo não fazia sentido, né? E aí eu fui procurar o que mais pudesse ajudar. E eu me lembro que na formação do IR Full Time a gente tem muita supervisão. E as minhas supervisões não era nada pronto, não. Eu quase que tinha que ir ali, mostrar o material e ouvir, ok. Inclusive, teve uma supervisão que eu mais falei do que a supervisora. E eu saí assim, é isso? E eu comecei a ver esse movimento também nas meninas no qual eu supervisiono, né? Algumas se decepcionam porque elas querem um checklist, elas querem um roteiro. O que eu vou fazer com esse paciente? Pá, pá, pá. E não, eu incomodo no sentido de que eu pego na ferida, eu quero que você estude, eu te mando artigo, eu te faço isso, e aí, opa, tem que ler, tem que entender por quê, tem que entender por quê da memória. Cara, meu paciente de 3 anos que não senta, é porque ele é autista? Não, gente, é porque ele tem 3 anos. Com 3 anos, a criança não senta mesmo, a criança quer se movimentar. Então, entender essas coisas é sair fora da caixa. Caso contrário, você vai tentar botar a criança de 3 anos sentada 4 horas na cadeira. Então, assim, sair da caixa não é algo mirabolante. Então, eu tenho esses dois movimentos, sabe, Nath? Quando vem para a minha supervisão. Aqueles que se decepcionam totalmente porque acham que ia ter uma coisa, é assim que eu vou fazer a partir de agora. E as outras que saem, meu Deus, olha quanta coisa eu ainda preciso fazer. E saem com aquela sede. E isso é legal, né? E eu acho que é libertador quando você entende que existem várias maneiras, isso liberta. Porque aí você vai encontrar aquela maneira que diz mais respeito a você. O seu jeito. Eu lembro que sempre quando a gente conversou, né? Você é muito de chão. Eu já não sou essa pessoa do chão e nunca fui. Até quando eu trabalhava na educação infantil, eu nunca fui do chão. Eu sempre fui de fazer, sempre gostei muito que a criança explorasse, mas era sempre na mesa, assim, né? Não tinha o chão. E aí, quando você aqui entende... na minha caixa. Aqui a minha caixa sempre foi a mesa. E aí, quando você entende que tudo bem, você entende qual é o benefício de ir para o chão, porque aí você faz uma escolha consciente de, nesse momento, será que não é válido eu sair dessa caixa, entendendo o benefício? Da minha zona de conforto. E, por outro lado, também você entende que está tudo bem, porque o que eu estou fazendo, se eu entendo aquela habilidade da criança, se eu entendo o que precisa ser feito, eu vou adaptar da maneira que eu consigo trabalhar melhor, claro, se aquilo for o melhor para a criança. Mas eu acho que é libertador você entender que você tem sim respaldo, que a teoria ela é fundamental, o conhecimento, mas que, além disso, tá o que você vai fazer, né? Não é só... Eu costumo falar assim, eu costumo falar muito assim, ó, tá, e de tudo que eu falei, de tudo que você leu, daquele artigo que eu te mandei, o que você entendeu na prática? O que você vai fazer na prática? O que vai valer para você de verdade? Porque pode ser que não valha, pode ser que teu foco não seja alfabetização, que o teu foco não seja autismo, que o teu foco... Então, assim, eu acho que você tem que encontrar prazer naquilo que vai fazer. E aí sair da caixa fica mais favorável, né? Porque, assim, o que eu estou vendo de movimento, vamos sair da caixa. Eu sou uma psicopedagoga de vanguarda, eu vou sair da questão moderninha, mas aí não sabe fazer o que fazer com aquela liberdade. E respeita seu processo, tá tudo bem, sabe? Ah, Renata, quais são os melhores testes, todos os testes que eu vou comprar amanhã? Não acho que tenha que sair comprando. Espera. Faz teu repertório, né? Não é repertório, faz teu portfólio, faz tua clientela, entende se sua clientela é para aquele tipo de teste. Tem um teste muito clássico no nicho autismo, né? Neurodesenvolvimento, intervenção precoce, ele custa R$6.000. Em geral, na psicopedagogia, a gente não cobra para aplicar o teste, a gente até cobra a avaliação, mas nada que pudesse ser retribuído ao valor do teste de R$6.000. Como a gente tem na neuropsicologia, né? A gente não tem ainda na psicopedagogia. Aí, eu, no curso, por exemplo, o curso da psicopedagogia para o autismo, eu mostro. Aí eu falo, você tem que ter esse aqui agora? Cara, se você começou agora, você não tem que ter.
Não tem que ter, mas a fulana lá no Instagram falou. Mas a fulana tem outra realidade. Às vezes ela recebeu aquele teste para dizer que está usando e amando. Então, eu acho que sair da caixa também, Nath, é se libertar para encontrar seu jeito. Eu me lembro que uma vez eu falava, né, alguma coisa sensorial, e eu recebi uma ligação de uma terapeuta ocupacional me questionando. Por que eu estava falando isso? Por que eu estava falando de sensorial se o meu lado era só as dificuldades de aprendizagem? Você passou por isso há pouco tempo, né? Aí eu falei assim, sim, mas olha só, o meu paciente não ouve, a minha criança não vê, ela não sente frio ou calor, ela não sente fome, esse corpo dela não tem movimento, não sente esse mundo. Olha o sensorial aí, nós somos seres sensoriais. Então, assim, eu acho que você tem que estar seguro, não precisa sair pegando tudo, porque o Instagram traz isso hoje em dia, né? A gente está na era da informação, a era de conteúdo, traz isso e a gente tem muito que filtrar. Eu acho que sair da caixa também é filtrar o que eu vou, né? Sim. A responsabilidade do que eu vou consumir, estar segura de que eu estou, né? Porque senão, nessa busca de sair da caixa, a gente acaba indo para todos os lados. Eu passei também por um Ou entrando na caixa de outra pessoa, né? Porque tem isso. Exatamente, porque aí você acaba encontrando alguém, né, que é a sua referência, super comum, mas aí você perde a sua identidade nessa vida, eu vou sair da caixa, mas vai para o outro. E eu passei também por um período assim, você sabe, que eu saí e falei, não, com teste, então, eu sei, gente, eu sei. Preciso comprar. E eu tenho até hoje testes que eu nunca usei o teste, eu nem sei direito. Tinha teste fechado, gente, que eu vi lá na época que a gente estava selecionando, estava fechado, não tinha aberto. Sim. Agora, quando lançou há pouco tempo, o último, né, de 0 a 6 anos, que aí foi um boom, todo mundo quer. Falei, ai, Renata, eu quero esse teste. Aí ela falou assim, você tem demanda para isso? Eu quase não tenho criança até 6 anos, né? Eu atendo geralmente. E aí depois ela falou, Natália, tem como você aplicar na internet. Então, assim, como é importante... Se precisar uma emergência, tem o caso online, a aplicação online. E como é importante a gente filtrar, entender Eu acho que a gente tem que entender o processo, né? Quando a gente entende o processo, até ficar dentro da caixa é uma escolha sua. E tá tudo bem se você quiser. Eu quero ficar, mas você entende o processo, não porque A, B ou C falaram isso, porque eu acho que a gente tem no Instagram, a gente tem tanto o lado, né, da pessoa que é fora da caixa, e aí acaba sendo algo irresponsável, porque você não sabe nem o porquê você está fazendo aquilo. Como que costura aquelas ideias para chegar a um resultado, né? Sim, eu vejo muito isso em relação a ABA, eu não atendo autismo, né? Mas o ABA virou uma moda, né? E as pessoas elas nem sabem o que é, nem sabem para que vão usar, mas é moda. Então todo mundo quer ir, não criticando aqui, porque eu realmente não conheço. Sim, eu entendo. Mas como é importante a gente entender qual é o processo de tudo isso. Porque ou a gente vai para o lado daquela pessoa que defende fora da caixa, mas que ali nem sabe o que está fazendo, achou bonitinho fazer um recurso de sucata, e aí daqui a pouco todo mundo reproduzindo aquilo e não sabe nem qual é a função, né? São as pessoas, Nath, que dizem que, por exemplo, a aba é método, e a gente sabe que não é, a aba é uma ciência, né? Então, quando você diz assim, a aba entra na moda, é muito interessante essa sua fala, essa visão de quem está de fora, porque meio que isso, as pessoas vão lá, fazem um curso de um final de semana, e se dizem aplicadoras de uma ciência complexa, de uma ciência de muita responsabilidade, na qual você precisa, né, de horas de estudo, de horas de compreensão teórica para aplicar, e aí reduz aquilo a método. A mesma coisa adaptação, você falou aí do material de sucata, né? Para você adaptar material, existem níveis a serem compreendidos, o nível de adaptação, qual é o nível de ajuda que vai ter. A gente tem hoje no Brasil, né,
quem mais fundamenta a adaptação é o modelo teacher, mas, assim, também tem gente que fala método teacher. Então, assim, quando você não estuda, você usa método para alfabetizar. Quando não estuda, no sentido assim, não só fica seguindo, né, na caixa dos outros, você usa método X para alfabetizar. Método teacher, método aba, que não é. Então, quando você fala isso, para quem está de fora, é bem isso mesmo. Tudo é isso, tudo vai ser só isso que vai funcionar. É bem interessante. Agora, no Brasil, eu já ouço essa discussão desde a minha formação e a gente ainda tem psicopedagogas se formando nesse final de semana, por exemplo, que ainda usam aquele manual, primeira sessão isso, segunda sessão isso, terceira sessão isso. E aí, sabe o que eu vejo? Renata, fiz as 5 sessões, já estou na metade do meu processo avaliativo. O que eu faço? Aí eu pergunto, o que seu paciente gosta? O que vocês conversaram? Qual é o desenho animado? Qual é a música que ele ouve? Não sabe, porque passa aplicando coisas que não vão te dar informações. Como é o lugar dessa criança nessa família, desse adolescente? Quando é adolescente, é preciso chegar no adolescente, é preciso compreender seus gostos, o que se diz, o que está por trás de um desenho que ele assiste, a moda do TikTok. Eu me lembro que eu falei de TikTok no Instagram, acho que no começo de 2019, TikTok estava começando. Claro que eu tenho aqui um filho que está vendo tudo, está pescando tudo. Quando você fala do game, porque a criança não pode ter game, vai ter o quê? É a geração deles, é no que eles estão inseridos. Então, como a gente faz para orientar essa família, né, que nisso que eles vivem, que é a geração, que possa ser feito um uso consciente? Então, assim, é preciso pensar que é muito mais do que aquele manual que todo mundo sai comprando, um livrinho, todo mundo sabe o que eu estou falando, que é aquele livro com todas as seções, tem muito mais, porque quando você sai dali, você sabe que seu aluno está no nível da idade dele, mas e aí? Por que ele não consegue copiar o dever? Por que ele não foi bem em matemática? Ou então, o contrário, por que ele tira nota 10 em matemática e é tão ruim nas outras matérias, e é desatento em casa, e não consegue, e é estabanado, digamos, né? Porque as famílias logo dizem, estabanado, desajeitado. É preciso pensar que isso é usar todos os recursos, né? Eu acho, Rê, que a gente tem aí um caminho, né? Pós-graduações, formações no geral, que pouco formam para a prática, e aí existiu aí uma tentativa de minimizar essa falta de prática trazida pela formação, e aí você tem um manual que vai dizer, né? Primeira sessão é isso, só que isso é um processo, né? A gente precisa entender que é o processo que você sai daquilo que você terminou a pós-graduação sem nem saber como você começa a atender, aí você passa pelo manual para você olhar para você, não para você ficar. O problema é que aí a caixa a tampa da caixa fecha ali naquele manual. Você não tem a oportunidade de sair para entender como que vai ser. Aquele manual está ali, né? A gente pode ter o manual, pode ler o manual, mas entendendo... Eu tenho o manual, todo mundo todo mundo sai tendo aquele manual. Mas entendendo que ali não parou ali, né? Quando você fala aí desse game do TikTok, eu lembro uma vez que eu estava conversando, até na escola mesmo, eu ainda estava na escola, já atuando como psicopedagoga, nessa época eu ainda fazia muita coisa de teste, aquelas coisas, né, muito, muito engessadas, só que nesse momento eu parei e falei assim, gente, por que será que essa criança, porque aí, né, tem as provas projetivas, né, e aí o desenho. E aí a criança fez um desenho e falei, gente, mas por que será que essa criança fez esse desenho? Me peguei refletindo, aí eu conversando com uma professora da escola, eu falei, gente, eu estou reproduzindo no consultório tudo aquilo que a criança já está vendo na escola. Então, será que eu vou conseguir? Se eu ficar tão engessada no que tem tem uma linha, né, que vai defender que a gente realmente tem que seguir aquilo ali. Sim, aquilo. Mas será que eu reproduzindo
o que a criança faz na escola, qual vai ser a grande mudança que isso vai representar na vida dela? Ela já tem... Será que você não está perpetuando a dificuldade, né? Pois é, e aí como é que a gente quer encontrar respostas, né? Porque eu acho que a gente faz a avaliação para tentar entender, né? Muitas das vezes a avaliação é contínua, que aí isso é papo para outro dia, né? Sim, não sei se as pessoas estão preparadas, né? Para entender. Você está preparada para saber que não é só aquelas sessões de avaliação? Mas e aí, assim, como é que a gente quer buscar alguma resposta na avaliação se eu estou reproduzindo o que a escola faz, se eu não entendo que lá no momento que essas provas, não aqui falando contra provas operatórias e contra provas projetivas, mas mais no sentido de reflexão de tudo que a gente faz, né? E aí entra também os testes. Como é que a gente quer ver e não entende que essa criança mudou desde aquele momento? Né? Será que a minha infância, de repente, foi uma infância muito mais sentada na carteira? Para mim, fazer coisas na carteira era super tranquilo. O chão era diferente. Será que as crianças de hoje são assim? As crianças de hoje, elas querem explorar. Elas são mais... Eu acho que tem uma curiosidade maior. Eu não sei se é permitido ou se realmente... Permissão, né? Eu acho que é a permissão. Agora, Nath, interessante você falar isso, porque assim, a escola é a mesma da escola da minha avó, né? A escola do meu filho. Ainda agora, antes de entrar aqui com você, uma mãe estava me perguntando: a escola tá, mas aquela escola não é tradicional? Eu falei, amiga, as escolas que se dizem modernas, elas estão revertidas de tradicional, porque no fundo só tem uma coisinha moderna, mas não é tão moderna assim, sabe? E precisa mudar. A criança mudou, o cérebro que chega na escola mudou, mas a escola é a mesma, o mesmo processo, o mesmo livro. O livro que se usa hoje no 6º ano, a maioria das escolas, é o livro que eu estudei. Ele está não sei quantas edições, é o mesmo livro, porque ele era o livro tal e é o mesmo livro de matemática. O que a gente tem que refletir sobre isso no consultório? A maioria das dificuldades de aprendizagem que chegam no consultório, eu vou falar aí desses 12 anos de experiência, a maioria das dificuldades de aprendizagem que chegam no consultório, quando não são atraso no neurodesenvolvimento, quando não é um transtorno no neurodesenvolvimento, é relacionado à metodologia, é relacionado ao match. É a escola que não deu match com a criança. Vamos usar a linguagem moderna. Olha eu revertida de moderna, mas não deu match. A escola que o adolescente acha muito chato, a escola que o aluno precisa pular, correr e não pode, ou o contrário, a escola que só deixa o aluno pular e correr, mas ele também precisava, porque é importante a gente pensar. A gente está falando de sair da caixa, mas não está falando de ficar sem referência. A gente está falando de você falou estar engessado. Eu acho que essa frase que você falou, assim... Porque a referência é importante, né, Nath? A gente precisa da referência. A gente só não precisa ficar engessado, tá? E agora? Eu fiz a 8ª sessão. Agora, o que eu falo para a mãe? Diz para a mãe, olha, até aqui vimos isso, e eu avalio isso depois de eu aplicar. Olha só, gente, me fala agora se essa bolinha se transformar em várias bolinhas. O cara hoje em dia olha para ele e fala, tia, eu vou falar nada, quem é você? Senta com o cara, conhece, vê o que ele assiste, brinca e pá, e usa um outro jogo. Então, assim, é importante repensar isso. A gente ainda precisa, né, da referência, do limiar, mas não precisa ficar lá dentro, engessado, entendeu? Sim, não é. Quando você falou isso agora, eu logo lembrei, né, da primeira sessão, que tem a regra, né, de como tem que ser a primeira sessão. Dá uma caixa para a criança com aquelas coisas. E aí vamos pensar aqui, né? Você trabalha a semana inteira, né? Sempre com as mesmas coisas. E chega final de semana, você sai, aí te dão uma caixa com os itens do seu trabalho, ou então com coisas divertidas, diferentes. Você não pegar o item, né, que remete ao seu trabalho, significa que você não gosta, que você tem uma relação. Então, assim, a gente precisa realmente refletir sobre aquilo
que a gente está fazendo com a criança, sobre o que a gente espera. Sim. Quando você fez um post agora colocando a ideia, né? Não vou lembrar exatamente, mas que criança normal corre, criança normal grita, criança normal fala, eu me pego refletindo. Porque os meus primeiros anos de educação infantil, né? Eu era auxiliar de educação infantil, eu tinha o olhar daquela criança que era uma criança mais agitada, quando hoje eu falo, gente, ela nem era agitada, só que era uma criança mais corporal do que a outra. Era uma criança que precisava tocar, e aí tem várias pessoas também fazendo post falando, né, que assim, a gente vai numa loja, a gente coloca a mão na roupa e vê vê com as mãos, a criança não pode. A gente pode tudo e a criança... Parece que a gente está a patologização da criança. Patologização. Da infância. A gente quer uma patologia, a gente quer um nome, comportamentos isolados não geram diagnóstico, aconteceu uma ou duas vezes não é diagnóstico, é preciso observar. O legal é que a gente tem muita informação para dizer que X mais Y pode ser alguma coisa, né? Não fez assim, que não tínhamos até algum tempo atrás. Então, a gente tem essa informação. Agora, não virou tudo, é alguma coisa. Então, é normal o seu filho não querer esperar na fila. Meu filho nunca esperou. Meu filho não gosta. Meu filho não vai ao mercado com a gente, sabe? Não gosta. É normal querer fazer coisas. Quando está você conversando, querer chamar a sua atenção, né? Então, até essa frase é normal, fica louco de você pensar que existe normal e anormal na infância, né? Então, é preciso, até para isso, né? Olhar para essa infância, olhar para a aprendizagem fora da caixa mesmo. Sim, e eu vou terminar aqui, né, com a frase que você usou, né, que estar fora da caixa não é não ter referência. Eu acho que essa é a mensagem principal, a gente entender que não tem mais o que discutir, que a gente precisa sair dessa caixa, mas ter cuidado. Porque é sair com referência, sair sabendo o que está sendo feito, com cuidado da informação que retém, quem é a pessoa que você entende que tem a informação para te dar. Sim. Acho que é isso. Readorei nosso bate-papo. Sabe o que aconteceu? Eu vou fechar, mas sabe o que aconteceu? Uma coisa interessante na última turma? Entrou uma menina que tinha acabado de se inscrever junto num desses cursos que ensina a usar a caixa. A caixa projetiana, operatória, né? Operatória. A operatória, caixa operatória. E aí ela falava, mas como era um curso para autismo, mas onde entra aquilo? Onde entra aquilo? E ela ficou tão ansiosa, assim, gerou uma ansiedade nela de, meu Deus, eu paguei caro por uma coisa que eu estou vendo que eu não vou saber nada, porque ela via ali. Quando ela começou a ver a mapa de habilidades, ela ficou... Aí a Nayara, que era outra menina que estava ali, já atuava, né? O legal do curso é você encontrar outras pessoas que já atuavam. Aí a Nayara falou assim, eu também comprei. Sabe o que eu faço? Eu uso no dia a dia como recurso. Ela adaptou como recurso. Então, não fica ansiosa com o que você já tem aí. Usa como recurso, avalia também, mas saiba que tem muito mais do que isso, saiba que vai além, entendeu? Que é preciso ver muito mais. E estar fora da caixa é entender que eu posso pegar um recurso que, de repente, não vai ter a mesma função do momento que eu comprei e usar de outra maneira, né? Entender que é possível. Você pode olhar para ela, pode olhar para a caixa, né? Estando fora dela. Exatamente. Amei. Eu também. Te convidarei mais vezes, tá? Então tá bom. Vou só encerrar, porque você sabe que se deixar vão ser 3 horas de bate-papo. A gente fala. Obrigada. Amei, muito obrigada, gente. Beijo, até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.